tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos aprender o que são artigos definidos e artigos indefinidos. Mas talvez você esteja se perguntando o que é um artigo. Então, artigo é aquela palavrinha que antecede o substantivo. Vou dar um exemplo. O jaleco é branco. Então, o é um artigo, tá bom? Substantivo vai ser o jaleco. Então, o jaleco é o substantivo. Lembra o que é substantivo? Substantivos comuns, próprios. O jaleco é um substantivo comum, né? Não precisa escrever com a letra maiúscula. Então, antes de falar do jaleco, eu preciso usar um artigo. Aqui eu usei a palavrinha o. O jaleco é branco, tá? Então, essas palavrinhas que nós temos aqui no quadro, o, a, os, as, uma, uns, umas, todas elas são artigos. Então, elas vão vir antes de um substantivo, tá? Por exemplo, vamos usar um indefinido agora. Caroline deu uma bolacha para sua irmã. Uma vai ser o artigo. Bolacha vai ser aquele substantivo que não precisa de letra maiúscula, então é um substantivo comum. Então, uma é o artigo. Bolacha vai ser o substantivo, tá certo? Então, artigo é isso. São essas palavrinhas que vêm antes de um substantivo, tá certo? Então, olha só. Esses são os artigos que existem na língua brasileira. Só que a gente chama eles de definido ou indefinido. Prof, por que definido e indefinido? Vamos ver o porquê agora. Esses artigos aqui nós chamamos de definidos, porque eles são artigos que nos falam de algo específico. Quando eu falei o jaleco é branco, eu estou falando que este jaleco que eu estou usando é branco. Então, eu estou sendo específica. Eu estou falando de determinado jaleco. Agora, quando eu falo assim, um jaleco é branco, você não sabe de que jaleco eu estou falando. Então, a gente chama essas palavrinhas aqui de indefinidas, porque a gente não tem muita definição do que a frase está querendo, de qual objeto a frase está querendo falar. Já nessa aqui, a gente tem a definição bem certinha. Quando eu falo o jaleco, a vassoura, a bolsa, você consegue entender de que objetos eu estou falando. Mas quando eu falo um jaleco, uma vassoura, uma bolsa, você não consegue identificar de qual eu estou falando. Então, por isso a gente chama esses artigos de definidos, porque eles falam de algo específico, de algo definido, e a gente chama esses aqui de indefinidos, porque eles não falam de nada específico e não falam de nada definido, nada certo. A gente pode até dizer que o artigo indefinido, ele fala de uma maneira vaga, imprecisa, ou seja, esses artigos aqui não nos demonstram, a partir deles a gente não consegue saber exatamente do que a pessoa está falando. Na frase, Caroline deu uma bolacha para sua irmã, a gente não sabe de qual bolacha a mãe está falando. Pode ser a salgada, pode ser a doce, mas quando a mãe fala, Caroline dê a bolacha para sua irmã, provavelmente só tem uma e ela está falando desta uma bolacha. Então, por isso a gente chama de definidos aqueles artigos que falam de algo específico e indefinidos os que não falam de nada específico. Então, agora que você sabe o que é um artigo definido e o que é um artigo indefinido, você já deve ter anotado no seu caderno o que é cada uma dessas duas coisas. Se não anotou ainda, faça isso agora. E faça também duas frases para o artigo definido e duas frases para o artigo indefinido. Para fazer a frase é super simples. Para o artigo definido é só usar essas palavrinhas
E para o artigo indefinido é só usar essas palavras, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.